E aí, pessoal, o que vocês acharam desse episódio? Bom, vou ser sincera com vocês. Como mulher, foi um episódio difícil de assistir, no sentido do quanto focaram tanto no corpo da Bulma, do quanto objetificaram. Não sei nem se existe essa palavra, mas é por aí. Do quanto fizeram o corpo dela um objeto ali. E é óbvio, eu entendo, é um anime com um roteiro que, da década de 80, por aí. Então era uma outra pegada, eles focavam em outras coisas. A gente entende que não era de verdade um anime para crianças, era um anime para adultos. Então, pensando nesse sentido, para eles era natural colocar isso, mas se a gente pensa na nossa atual realidade, o quanto as crianças assistem muito, algumas cenas específicas aqui eu compreendo a necessidade delas terem sido censuradas. Por qual motivo? As crianças não entendem exatamente o que elas estão vendo, elas não sabem o que fazer com aquilo ainda por causa da questão da maturidade, do desenvolvimento cognitivo. Então isso é complexo e se a gente tivesse garantia de que elas veriam essas coisas com adultos, que explicariam a situação, que colocariam toda uma contextualização daquilo que está acontecendo, né, de acordo com o que elas fossem capazes de entender. Depende aqui. Aqui talvez se torne possível, mas um anime com cenas específicas jogadas ali para elas só lidarem com essas informações exige muito, né, de algumas crianças, dependendo da idade que elas estão. E aqui eu não digo só a idade cronológica, pessoal, eu digo também no sentido do desenvolvimento cognitivo, emocional, para entenderem tudo isso. É que eu não vou nem colocar só na questão de ser mulher também, mas o fato da postura do Olong, dele tentar armar toda uma situação para se aproveitar disso, né? Ele deixou a Bulma ainda mais vulnerável para que ele tivesse condições de, sei lá, o que era o plano dele, se era realmente só ver o corpo dela por uma questão de curiosidade, mas independente do motivo, ele não tinha esse direito. Ali é um abuso, ali é um assédio, ali ele se aproveita de uma pessoa que ele coloca em situação de vulnerabilidade para fazer o que ele bem entendesse. Então tá completamente errado. Não, no mundo real isso é crime. Então, aqui mexe, aqui pega um pouquinho. Confesso para vocês que é o que eu disse, como mulher me gerou assim desconforto. E aí, né, a diferença dele pro Yantia, que não consegue, que tem dificuldade, o quanto para ele isso é complexo, e aí também até pelo próprio Goku, que nem entende o que é essa questão deles com mulheres, o que eles veem nas meninas, porque aqui diz de uma inocência, diz de alguém que, olha, o que eu falei lá no início, ainda é uma criança, que, caramba, o que vocês estão olhando? O que isso tem a ver? Por que você gosta tanto de garotas? Eu não entendo. Não, você é só um garotinho. Então, de novo, entendo, né, que é algo mais antigo, é um anime da década de 80. Então, assim, entendo o porquê de sexualizarem tanto. Mas se a gente pensa hoje, pensa que muitas crianças assistem, dependendo do contexto, dependendo da idade, sim, teria uma questão de classificação etária aqui do quanto seria possível ou não essas crianças absorverem tudo isso. E, gente, de novo, tudo é uma questão de negociação, de como que a gente conversa, de como que a gente explica. Né? Não precisamos ir em extremos, mas como é que as crianças lidam com essas informações? E outras duas questões que eu quero deixar aqui é a questão do Yantia, né, do quanto para ele é difícil o fato do transtorno de ansiedade social. O meu problema são as garotas. As garotas sempre foram o meu ponto fraco. Ele realmente tem uma fobia ali, ele tem dificuldade de se comunicar com mulheres, de se posicionar. Então, alguém bonito, a própria Bulma chama ele de bonitão, né? Então, alguém bonito, alguém que ele fala, eu tenho tudo, ali no caso ele brinca, né? Eu consigo roubar o que eu quiser, eu não preciso das esferas para dominar o mundo, não. Eu quero conseguir falar com as mulheres. Por quê? Porque ele tem um sonho, ele quer se casar. Eu tenho muita vontade de me casar. E aí, se eu tenho o sonho de me casar, mas eu não consigo me comunicar, como que fica difícil o nível de dificuldade dessa ponte, né? De fazer essa conexão. Legal! Eu vou pedir pra ele me ajudar, assim eu não vou ser mais tímido com as mulheres! E aí um ponto positivo, e que ninguém contou pra ele. No mundo real ele não precisaria das esferas do dragão, gente. Isso é treinável. Não é que seja simples. A gente acaba sendo obrigado a entrar em contato, a gente chama de exposição de alto risco.
Então eu tenho que entrar em contato com um estímulo que para mim é aversivo, no caso para ele é a fala, né, conversar ali com as mulheres. Mas dá para treinar, então pouco a pouco ele se colocando disposto a entrar em contato com esse nível de dificuldade que ele tem, dá para treinar e seria super possível, tá? Ele falar com as mulheres, ainda que inicialmente não fosse fácil realmente. E o outro ponto que eu quero colocar aqui é a questão do planejamento. O quanto é difícil, porque por mais que a gente se planeje, ali os vilões, todos os planos deles deram errado, né? E por mais que a gente se planeje, muitas coisas saem desse controle. E aqui o que a gente precisa? De uma flexibilidade cognitiva para a gente dar conta de se reorganizar. Não no caso deles ali, que tinha a questão da história, do roteiro, que era realmente para roubarem as esferas. Mas a gente pensa isso no mundo real, quando a gente se organiza, a gente se planeja, a gente cria toda uma estratégia e muitas vezes isso não sai exatamente como a gente se organizou, o que a gente faz? A gente senta e chora, e ok, sentar e chorar, desde que por um tempinho, ou depois disso eu consigo respirar, olhar e me reorganizar para tornar aquilo possível. E aqui entra essa questão da flexibilidade, da gente conseguir ter essa neuroplasticidade de se reorganizar para dar conta das situações, e isso diz de adaptação, de resiliência, e é muito importante, né? Então é isso, galera, algumas pontuações aí. É só o meu jeito de ver, baseado em algumas questões da psicologia, mas não sou a dona da razão e exatamente por isso quero muito saber o que vocês pensam. Deixa aí nos comentários a opinião de vocês, como que vocês se sentem, como que é pra vocês, a galera que viu lá na década de 80, de 90 essas cenas, rever isso agora, como que é, porque provavelmente as crianças lá de trás, a nossa versão criança, nem entendia aquelas cenas. Mas como que é ver hoje, o que vocês acham, se gerou em vocês um pouquinho de desconforto igual gerou em mim ou não? Então me conta, beleza? Aproveita, deixa aí aquele like, se não tá inscrito no canal, já se inscreve. Valeu, pessoal? Um beijo e até a próxima!